Salve Maria! Meu nome é Guilherme Martins e este é o canal Consecrácio. Neste vídeo, vamos aprofundar um pouco mais a maternidade divina em suas relações com a Santíssima Trindade. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora mesmo, ative o sininho das notificações, deixe seu like, seus comentários e compartilhe este vídeo com seus amigos e parentes. O título de Mãe de Deus nos soa tão familiar por vezes que nós não nos damos conta da grandeza, da magnitude do que ele significa. Muitos de nós tivemos a graça de nascer em famílias católicas, num país católico, e por assim dizer, recebemos a fé junto com o leite materno. É uma graça muito grande. E com isso, muitas das noções que recebemos desde criancinhas ficam como que dormitando. Nós não nos damos conta do que elas, muitas vezes não nos damos conta do que elas significam. Porém, por pouco que nos detenhamos a analisar o que significa isso, uma criatura que é escolhida para se tornar mãe do Criador, nos invade uma sensação como que de vertigem. Se nós fizermos uma escala de todas as almas em estado de graça, desde a criança que acaba de ser batizada, passando pelos fiéis, passando pelos santos, por aqueles que já estão na glória de Deus, pelos mais altos dos querubins, dos serafins, ou pelo homem, pela criatura que ocupa o lugar mais alto entre as almas em estado de graça. Quando vamos considerar Nossa Senhora, há aqui um degrau imenso. Nós não diremos infinito, mas um degrau incomensurável. E nos invade assim uma sensação como que de vertigem. Tal é a altura que Nossa Senhora ocupa. Segundo o grande teólogo da época do Renascimento, Caetano, a maternidade divina, dizia ele, toca nos limites da divindade. Veja bem, aqui se trata de uma criatura infinitamente inferior a Deus e, no entanto, a maternidade divina com que Nossa Senhora foi agraciada, a função que ela teve que exercer, toca nos limites da divindade. São Tomás explica isso melhor com as seguintes palavras. A Santíssima Virgem possui certa dignidade infinita devido à maternidade divina, resultante do bem infinito que é Deus. Ela gerou o próprio Deus, o homem Deus. Há aí uma certa dignidade infinita. Nada de superior a ela pode ser feito por tal Criador, da mesma forma que nada pode existir de superior a Deus. Se nós formos meditar no que isto significa, e olha quem está dizendo, é o doutor Angélico, Santo Tomás de Aquino, cujas obras foram, no Concílio de Trento, colocadas em par com as Sagradas Escrituras no altar, durante as sessões do concílio. Veja-se bem até onde a coisa chega. Portanto, para compreender inteiramente a dignidade de Mãe de Deus, nem a própria Nossa Senhora consegue atingir essa compreensão, nem a inteligência criada de Nosso Senhor Jesus Cristo, só o próprio Deus, porque é preciso compreender a própria divindade, o próprio Deus. Inclusive os próprios inimigos de Nossa Senhora, aqueles que não perderam a fé na maternidade divina, os próprios inimigos da Igreja têm palavras de reconhecimento para isso. O próprio Lutero, que causou um mal tremendo sobre a cristandade, dividiu a cristandade, separou as almas da Igreja, tem uma culpa. Veja só o que ele diz. Essa maternidade divina valeu a Nossa Senhora bens tão altos, tão imensos, que ultrapassam todo o entendimento. Daí lhe vem toda honra, toda santidade, a ponto de ser a única pessoa superior a todas, em todo o gênero humano, e à qual nenhuma se iguala, pelo fato de possuir tal filho em comum com o Pai Celeste. O simples título de Mãe de Deus contém toda a honra, pois nenhum outro a pode exprimir, ainda que houvesse na terra tantas línguas quantas são as flores e ramos de ervas, quantas são no céu as estrelas e no mar os grãos de areia. Fecho aspas. Veja, quem disse isso foi o próprio Lutero, o heresiarca Lutero, num texto do título Super Magnificat. Se alguém desejar, pode me pedir a citação que eu consigo. Se algum protestante vier lhe dizer que Nossa Senhora é uma mulher comum, diga, olha, o seu pai Lutero lá dizia isso sobre Nossa Senhora. Você nem nele acredita, não é isso? Diante dessa grandeza, a gente fica até tentado a emitir louvores a Nossa Senhora. Eu me lembro de um hino que eu gosto muito, que muitas vezes cantei, chama-se Omni Die. Todos os dias diga, cante a Maria, a minha alma, etc. Eu vou
vou ensaiar só uma estrofe dela para louvar a Nossa Senhora nessa sua grandeza. A estrofe diz assim: contemple e admire, ó alma, suas excelsitudes. Proclame-a terna mãe, ditosa virgem. Mais ou menos assim. Contemplare et mirare ius celsitudinem, dic felicem genitricem, dic beatam virgine. Com esse, com quantos cânticos a Santa Igreja ao longo dos séculos louvou a Nossa Senhora. Essas são as almas amorosas dos fiéis que foram mantendo em sua alma essas verdades e levando-as ao auge. Bem, vamos passar então, conforme prometido no início do vídeo, alguns aspectos especiais da maternidade divina nas relações da Mãe de Deus com a Santíssima Trindade. Na chamada pericóresis divina, como que o funcionamento interno da Santíssima Trindade, se me é possível usar esse termo tão técnico, tão baixo como funcionamento para explicar algo com relação à Santíssima Trindade, nós sabemos que o Pai gera incessantemente o Filho, contemplando-se a si mesmo, uma pessoa divina igual a Ele mesmo, e do amor entre eles, entre Pai e Filho, procede o Divino Espírito Santo. Por isso que São João diz: Deus é amor. Esse ciclo de amor incessante. Portanto, Deus, ele gera o Filho incessantemente. Ora, Deus o gera como Deus, ao mesmo tempo em que Nossa Senhora o concebia como homem. Quando o anjo foi anunciar a Nossa Senhora que ela seria a Mãe de Deus, Nossa Senhora consentiu, o Divino Espírito Santo a cobriu com sua sombra, nas palavras da Sagrada Escritura, e naquele mesmo momento, Deus Pai incessantemente gerava o Filho. Então, como o Pai não cessa de gerar o Filho, gera-o como Deus, ao mesmo tempo que Maria o concebia como homem. Vocês veem que frequentemente eu recorro às minhas notas para não esquecer nada. Nossa Senhora, portanto, era a filha predileta ou a filha privilegiada de Deus Pai. De fato, Deus a tomou como filha antes das outras criaturas. Antes no sentido de mais importância. Deus a tomou como filha, a primeira de todas, a primeira das criaturas. Depois, ela foi filha de Deus desde o primeiro momento de sua existência, porque ela foi concebida na graça, não a tocou em nenhum momento o pecado original, e desde aquele momento ela estava destinada, ela estava escolhida para ser a Mãe de Deus. Ela foi filha de Deus desde o primeiro momento da existência. E depois, como já vimos e como veremos ao longo do todo o funcionamento desse canal, se Deus quiser, ela foi enriquecida de prerrogativas de um modo absolutamente excepcional. Depois, com relação a Deus Filho, Nossa Senhora formou com sua própria substância a substância de seu Filho. Lembra-se? Caro Christi, caro Maria. A carne de Cristo é a carne de Maria. E por assim dizer, Nossa Senhora se prolongava nele. Assim como uma mãe, como toda mãe, se prolonga no seu filho, geneticamente, psicologicamente, etc. Então, Nossa Senhora deu a existência humana àquele que criou o mundo. Veja que magnífico isso. Aquele que criou, Nossa Senhora, como que o criou, Nossa Senhora o gerou. Deu a existência humana àquele que criou o mundo. Nutriu com seu leite quem alimenta todas as criaturas. Deus, em sua providência, cuida de todos nós, de todos os seus seres, nos alimenta. E Nossa Senhora nutriu com seu leite aquele que alimenta todas as criaturas. Ela vestiu a Nosso Senhor Jesus Cristo Deus, ela vestiu quem reveste de luz todos os anjos. E aquele que adorna os lírios do campo. Lembra-se da frase de Nosso Senhor, né? Os lírios do campo não tecem nem fiam, no entanto, nem Salomão se vestiu, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo. Nossa Senhora vestiu aquele que veste os lírios do campo. Nossa Senhora carregou em seus braços aquele que sustenta o universo. Não sei se já ouviram alguma vez a história de São Cristóvão, padroeiro dos condutores, dos motoristas. Resumindo muito, ele estava em processo de conversão, estava procurando a verdadeira fé, era pagão, e encontrou um monge do deserto, lhe deu como missão auxiliar as pessoas a atravessar um certo riacho na região em que ele se encontrava. Então, São Cristóvão começou a levar as pessoas para lá, para cá. Ele era muito forte, muito robusto, até que certo dia apareceu um menino, e esse menino pediu que ele o conduzisse até a outra margem do rio, do riacho. São Cristóvão, sim, pois não tem o menor problema. Colocou aquele menino nos ombros. Quando ele chega
foi avançando no caminho, aquele menino foi pesando, chegou até o outro lado e ele deixou o menino no chão e perguntou: eu não estou entendendo, como é que você pode pesar tanto sobre mim, em meus ombros que já carregaram um tamanho peso? Então foi aí que o menino se manifestou: eu sou o Cristo, né? eu sou o Criador do mundo, etc, etc. E aí São Cristóvão se consolidou naquela fé que ele procurava. Nossa Senhora carregou aquele que sustenta todo o universo. Há até uma frase na liturgia, aqui eu me arrisco um pouco no latim, que diz algo como: quia quem celi capere non poterat, tuo gremio contuliste. É aquele que todo o universo não pôde conter, vós o portastes em vosso seio. Ela carregou aquele que sustenta o universo. Ela dava ordens ao soberano do céu e da terra, como mãe. Aquele que manda em todo o universo, Nossa Senhora mandava nele. Conduzia a educação humana, levando o Filho de Deus a desenvolver plenamente todas as suas faculdades. Está dito na Escritura, depois, se não me engano, depois da perda e encontro e reencontro do menino Jesus no templo, quando voltaram efetivamente todos juntos para Nazaré, para a casa de Nazaré, a Escritura diz que ele crescia em idade, sabedoria e graça e lhes era submisso. Então, Nossa Senhora contribuiu nessa formação humana do menino Deus. E Nosso Senhor, como filho dela, um filho amoroso, é claro que ele cumpria todos os deveres de um filho para com sua mãe. Tal seria que aquele que ensinou os mandamentos, aquele que veio para coroar a lei, ele não obedecesse o quarto mandamento: honrar pai e mãe. A melhor de todas as mães, a mãe escolhida por ele, preparada por ele, ele não ia cumprir os deveres filiais para com ela? Então, ele a obedecia, venerava, assistia, amava com um amor único, um amor filial de um Deus para com sua mãe. Imaginemos isso. Alguns autores antigos costumavam atribuir também, nessa relação de Nossa Senhora com a Santíssima Trindade, com Deus Filho mais especificamente, davam a ela o título de esposa do Verbo, tendo em vista, apesar hoje se atribui esposa do Divino Espírito Santo, como veremos, mas esses autores antigos atribuíam também a Nossa Senhora esse título de esposa do Verbo. Por quê? Porque as almas fiéis que se dão a Jesus, a Nosso Senhor Jesus Cristo, sobretudo as almas virgens, as que se consagram a sua vida, elas costumam usar o título de esposas de Jesus, né? Tanto assim que tradicionalmente as moças, as mulheres que iam se tornar freiras, na sua profissão, na profissão dos votos, elas usavam uma roupa de noivas, né? Elas recebiam aliança, né? Usavam véu, etc., para simbolizar os desponsórios com Nosso Senhor. Ora, Nossa Senhora é honrada como a Virgem das Virgens. Sendo assim, ela é a esposa por excelência do Verbo, né? Que é o esposo das almas virgens. Depois, segunda razão, graças a ela, o Verbo desposou a natureza humana, desde a encarnação. Por isso, Nossa Senhora, esses autores também atribuíam por isso o título de esposa do Verbo. Também, Nossa Senhora é chamada a nova Eva, ao lado do novo Adão, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Eva, esposa de Adão, então Nossa Senhora é esposa do Verbo. E por fim, como a Igreja, Nossa Senhora é a esposa imaculada de Cristo. Ora, por tudo isso, como vimos até agora, por essa maternidade, Nossa Senhora confere às pessoas da Santíssima Trindade uma glória nova e única. E por isso, alguns santos a chamam de complemento da Santíssima Trindade. Veja como é usado, não é? Os autores que vêm estudado, eles preferem usar a expressão complemento extrínseco da Santíssima Trindade. Evidentemente, Deus, sendo perfeito, nele nada falta. Não se pode dizer que haja para ele um complemento necessário, absoluto. No entanto, como Deus assim quis que fosse, criou a Nossa Senhora para isso, ela é esse complemento extrínseco, uma glória que vem para ele, para a Santíssima Trindade, para Deus, de fora para dentro, em suas relações com sua criação. Com efeito, foi graças à maternidade divina. Primeiro, o Pai adquire sobre o Filho uma autoridade real. Na Santíssima Trindade, entre Pai e Filho não há diferença. São duas pessoas distintas, porém iguais. Ora, o Verbo se encarnando
nosso Senhor Jesus Cristo, homem-Deus, Deus Pai adquire sobre ele uma real autoridade. Depois ele recebe desse Filho encarnado homenagens de respeito, submissão, abandono, adoração e amor superiores ao conjunto prestado por todas as criaturas. Nosso Senhor Jesus Cristo, homem-Deus, presta ao Pai essa homenagem, evidentemente superior a todas as criaturas. Depois, também graças à maternidade divina, os homens compreendem melhor o Pai, ao conhecerem o Filho, nascido de Maria. E assim, por um pouco, por um instinto, digamos assim, que eles reconhecem o Pai Celeste, que é verdadeiramente seu Pai, ao lado de Nossa Senhora, que é a sua mãe. Também, graças à maternidade divina, o Filho recebe uma existência nova, temporal, e ele pode assim render ao Pai aquelas homenagens com hinos de submissão, de adoração, de reconhecimento, de reparação, e é por isso que ele pôde redimir o homem, porque ele se fez homem como nós para nos resgatar, graças à maternidade divina. E com relação aos homens, o Filho, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho se tornou o centro da vida de nossas almas, o centro da nossa religião, o centro da humanidade. É por ele, por exemplo, foi por ele que os mártires deram a sua vida. Foi por nosso Senhor Jesus Cristo, por afirmar a divindade de nosso Senhor, a divindade da sua igreja, frente aos pagãos, frente ao poderio de Roma, por exemplo, ou aos demais povos pagãos, que os mártires deram a sua vida, por afirmarem a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É a ele que as virgens resolvem consagrar a sua virgindade, consagrar a sua vida. A nosso Senhor Jesus Cristo, elas querem ser as esposas de Cristo. É a ele na Eucaristia que se voltam as almas inocentes, os desejos das almas inocentes. É aos pés do Filho Consolador que comparecem todos aqueles que sofrem. Quem de nós, sentindo a alma pesada, nas provações, etc., não recorre ao crucifixo e ali é consolado? É nosso Senhor, nascido de Maria, que é para nós esse consolo. Também com relação aos homens, Deus Espírito Santo exerce por meio de Maria uma fecundidade análoga à que ele exerce para a geração de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos dizer que nossa santificação é nosso Senhor sendo gerado em nossas almas. E quem opera isso em nossas almas é o Divino Espírito Santo por intermédio de Nossa Senhora. E nisso nós tocamos uma outra grandeza de Nossa Senhora, que com sua graça veremos mais para frente em outro vídeo neste canal, que é a grandeza da maternidade espiritual de Nossa Senhora com relação a todos nós. Com tudo isso nós vemos que Nossa Senhora foi introduzida, por assim dizer, na família de Deus, né? Sem deixar, evidentemente, de estar infinitamente abaixo de Deus. Isso sem nenhuma dúvida. Nossa Senhora está infinitamente abaixo de Deus, mas, por vontade de Deus, ela se tornou esse complemento extrínseco da divindade e passou a fazer parte da família de Deus, por assim dizer. Então, a maternidade divina tem esse papel central na existência de Nossa Senhora. Todos os demais privilégios dela, como já dissemos em outro momento, ou são uma preparação para a maternidade divina, ou são dela uma consequência. A maternidade divina tem essa posição central em Nossa Senhora. Ora, se nós pensarmos, se formos meditar em cada um dos seus privilégios, imaginar a Imaculada Conceição, a mediação de todas as graças, a sua virgindade, antes, durante e depois do parto, a corredenção, etc., etc., cada um desses privilégios já faz de Nossa Senhora uma criatura à parte. Imagine-se então a maternidade divina, que é o centro de todas elas, a causa de todas elas. O que é a maternidade divina? Lembre-se que falamos no início de uma vertigem. É o que sentimos realmente, considerando tudo isso, aprofundando essa verdade. Dito isso, comparemos Nossa Senhora, comparemos a maternidade divina e o restante da criação. Todos os demais servos de Deus, as almas em estado de graça, os fiéis, os santos, toda a corte celeste, os serafins, os querubins, não são senão, por mais altos que sejam, não são servos de Deus. O que é um servo? Ou que são todos os servos juntos, que há, que houve, que há e que haverá, ou todos os que estão na mente de Deus, que são todos eles somados em relação à mãe? Quantos servos somados resultam? Quantos servos somados
dão uma mãe? Alguém dirá, sim, mas nós temos também a dignidade de filhos de Deus, de filhos adotivos de Deus. Isso é verdade. Essa dignidade de filhos adotivos de Deus que recebemos com o batismo não se compara à adoção civil, né? A quem é adotado por uma família, torna-se filho adotivo, ele não recebe a mesma dignidade que nós, ao recebermos o batismo, quando nos tornamos filhos adotivos de Deus. Uma dignidade muito alta. Porém, Nossa Senhora, primeiro, ela é mãe, não é filho. A dignidade de mãe é maior que a de filho. E depois, Nossa Senhora não é a mãe adotiva, mas a mãe real de Deus, a mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo. Pela maternidade divina, Nossa Senhora pertence à chamada ordem hipostática. Nós tratamos do que seja a união hipostática, a união entre natureza humana e natureza divina em uma só pessoa, em Nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, Nossa Senhora contribuiu com a natureza humana para Nosso Senhor Jesus Cristo. E a natureza divina, desde o primeiro instante da concepção de Nosso Senhor, a natureza divina esteve unida à natureza humana. Portanto, Nossa Senhora está aí nessa que é a ordem hipostática, né? Se nós considerarmos a ordem sobrenatural, a vida da graça em nós, que é, por assim dizer, a antecipação da vida celeste, a ordem da graça, a ordem sobrenatural. Depois temos a ordem da glória, que é a vida no céu dos bem-aventurados junto de Deus. E Nossa Senhora está, portanto, numa ordem ainda superior a essas duas ordens. Ordem natural, ordem sobrenatural, ordem da glória e a ordem hipostática, ou seja, da própria união, da própria formação do homem em Deus. Não foi em Nossa Senhora que isso se deu. Lembra-se da frase no outro vídeo, do cardeal Newman, a Virgem é a guardiã da encarnação, o mistério da encarnação, onde se dá essa união entre natureza humana e natureza divina. Nossa Senhora é a guardiã desse mistério. Nossa Senhora pertence a essa ordem hipostática, essa ordem de coisas que é a união entre essas naturezas em Nosso Senhor Jesus Cristo. Daí que Nossa Senhora ocupa na criação um lugar ímpar. De novo, infinitamente abaixo de Deus, mas incomparavelmente acima de todas as outras criaturas. Quando se leem os louvores dos santos a Nossa Senhora, por exemplo, outro dia li o Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís Guilherme Monfort, já na introdução ele dizia: Maria é a obra-prima de Deus. Se eu disser para alguém que me ouve, olha, eu vou lhe dar a obra-prima de Michelangelo, do pintor italiano Michelangelo, a pessoa se sente, puxa, Michelangelo, a primeira obra dele, qual é o valor disso, qual a dignidade disso? E aqui nós temos, quem é o artista em nosso caso? O próprio Deus. E a obra-prima é Nossa Senhora. Quando os santos, como nós lemos, ouvimos contar desses louvores dos santos a Nossa Senhora, às vezes podemos ser tentados a achar que é exagero, né? Tá bem, foi assim um arroubo de devoção, de entusiasmo daquele santo, mas na realidade não deve ser tanto assim, não deve ter esse alcance, é uma mera hipérbole. Ora, o fato espantoso não é que ela seja superior a todas as criaturas, ao conjunto das criaturas, mas sim que uma criatura tenha sido elevada à dignidade de mãe de Deus, né? Que uma criatura chegue assim, por assim dizer, tão perto, porém infinitamente longe, da divindade, né? Como dissemos, como repetimos São Tomás, dizendo lá no início, né, que Nossa Senhora toca na divindade. Com mais essas considerações sobre a maternidade divina, essa vertigem a que chegamos, vendo tal altura em que Nossa Senhora está, vamos ficando por aqui neste vídeo. Pedimos novamente que você deixe os seus comentários, as suas dúvidas, os seus questionamentos, que isso vai contribuir enormemente para os nossos estudos. E, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se agora mesmo, ative o sininho das notificações, deixe seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos e parentes. Salve Maria e até o próximo vídeo.